Olá amigos e irmãos em Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estaremos falando a respeito de um assunto bíblico, a respeito de um versículo que é muito conhecido no meio do povo de Deus, que é muito recitado, mas apesar de ser muito conhecido, é também um dos mais distorcidos, principalmente entre os defensores da teologia da prosperidade. Esses líderes, eles afirmam que, baseado nesse versículo, podemos realizar qualquer coisa. Podemos realizar todos os sonhos, por mais que pareçam ser impossíveis. Podemos fazer coisas que até mesmo que possam nos induzir ao pecado. Infelizmente, alguns líderes, na verdade verdadeiros mercenários, eles utilizam desse versículo para amealhar recursos para suas instituições, o que acaba induzindo o povo ao erro. Mas hoje você vai conhecer a verdade. Fique conosco até o final desse programa, porque tenho certeza, você não vai se arrepender, você irá conhecer a verdade, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e quero que você conheça a verdade por trás desse versículo bíblico. Eu quero que você conheça aquilo que não te ensinaram ou não tiveram a coragem de te contar. Para analisarmos um texto bíblico, devemos levar em considerações algumas regras da hermenêutica. Eu gostaria de destacar somente duas. A primeira, qual a língua original em que foi escrito o texto? Porque para chegar até nós, ele passou por diversas traduções de várias línguas, vários idiomas e também por várias versões, até chegar no texto que a gente conhece. E nós bem sabemos que no meio do caminho muita coisa pode se perder, pode ter sido perdida. E a segunda regra é uma das regras também super importante, é levarmos em consideração o contexto bíblico, porque eu sempre falo aqui, eu gosto de frisar, um texto fora de contexto, ele vira um pretexto. Ele vira um pretexto para o pregador falar aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer dizer e manifestar a sua opinião própria. Então, devemos analisar nessas duas regras. O texto, tudo posso naquele que me fortalece. Como eu disse, originalmente ele veio do grego. Mas devemos analisar e levar em consideração que a língua que os apóstolos falavam, a língua que Jesus falava, era o aramaico. Se observarmos no aramaico, a palavra original, a frase original, eu vou até ler aqui para você porque a pronúncia em aramaico é um pouco complicado. A palavra fala em aramaico assim: Deku medem metseia reila baimeshcha de Amechael. Só que os escritores gregos, eles retiraram duas palavras super importantes desse texto. A palavra reilá e a palavra meshirá. Reilá significa forças para realizar alguma obra, força ou poder para realizar alguma obra. E meshirá é Messias. Então, se formos traduzir o texto original no aramaico, ele fica assim: encontro forças para suportar todas as coisas no Messias que me fortalece. Observar a diferença? A versão grega que foi retirada, duas palavras importantes, o Messias e encontro forças para realizar alguma coisa, ela afirma que você pode fazer qualquer coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto que no original fica assim: encontro forças para suportar. Dá a impressão que os gregos transformaram o versículo para dizer que você pode realizar qualquer coisa, que você pode fazer qualquer coisa por mais que elas pareçam impossíveis, que você pode realizar todos os seus sonhos. É como se fosse uma palavra mágica: tudo posso naquele que me fortalece. E como eu disse anteriormente, esse texto do grego, ele é muito defendido, muito usado por pregadores defensores da teologia da prosperidade. Por quê? Manipulando a palavra é muito fácil de manipular as pessoas.
As pessoas acreditam, porque é um versículo bíblico, então eles acreditam, não, é um versículo bíblico, ele foi traduzido do grego, realmente está certo, é do grego. Então eu posso todas as coisas no Messias que me fortalece. Eu posso ter minha casa própria, eu posso ter o meu carro, eu posso ter meu carro importado, a minha empresa, enfim, eu posso ser milionário. Eu posso fazer até algumas coisas que podem me induzir ao pecado. Eu posso realizar, porque é o Messias que me fortalece. Afinal de contas, estamos na era da graça. Então nós já estamos salvos. Perceberam a diferença? O original, ele fala assim: enquanto forças para suportar todas as coisas no Messias que me fortalece. Perceberam? Esses escritores gregos, eles distorceram o texto completamente, viraram o texto do avesso, ficou completamente ao contrário. O primeiro fala que você pode fazer todas as coisas, depende de você, depende da tua força, depende da tua fé, não é mesmo? Quero ver o tamanho da sua fé, para você conseguir os seus recursos, para você ser próspero. Enquanto que o segundo fala que ele encontra forças para suportar, ou seja, que não depende de você, depende do Senhor. Agora eu quero que você observe também a segunda regra, que é super importante, né, que eu falei que é o contexto bíblico. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa frase aí, ele estava numa situação meio complicada. Ele escreve agradecendo ao povo da igreja de Filipos pelas contribuições, pelos alimentos que estavam mandando para ele, enfim, para ajudá-lo a fazer a obra missionária. O apóstolo Paulo, ele havia passado por várias dificuldades nesse período. Ele foi perseguido, ele foi preso, ficou na prisão, ele chegou a passar fome, passou necessidade. Ele relata no texto: eu tive abundância, mas também tive escassez, eu tive fartura, mas também eu tive fome, eu sofri perseguição, eu fui até preso. Então, para o apóstolo Paulo, fazia sentido aquilo que ele estava falando. É por isso que ele disse, né? No Messias eu posso suportar, enquanto forças para suportar todas as coisas no Messias que me fortalece. Porque ele estava passando por muitas dificuldades. Ele estava passando, sofrendo muitas perseguições, até fome ele passou. Mas ele quis dizer para nós através desse versículo que mesmo nas adversidades, ele jamais vai desistir do Senhor Jesus. Ele estava querendo dizer que mesmo que ele sofresse, mesmo que ele padecesse, mesmo que ele fosse preso, ele sabia que a força dele vinha de Deus, a força dele não vinha dele próprio, a força dele não vinha dos homens, mas vinha do Senhor Jesus. Então foi nesse sentido que o apóstolo Paulo acabou falando essa frase: encontro forças para suportar todas as coisas no Messias que me fortalece. Olha que diferença que faz o versículo. Mudou completamente o sentido da frase. É como se a pessoa tivesse uma palavra mágica, vou falar isso aqui porque eu posso conseguir tudo que eu quero. Mas não foi isso. O contexto bíblico está dizendo que ele estava passando por dificuldade, ele sofreu, porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então você que está ouvindo essa frase, você que está ouvindo esse versículo bíblico, que agora você conhece a verdade. As pessoas manipulam a palavra para manipular também as pessoas. É muito fácil manipular alguém com a palavra. Mas o próprio Senhor Jesus fala: errais por não conhecer as Escrituras. Em João capítulo 8, versículo 32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então hoje você conheceu a verdade, não deixe ser manipulado por ninguém, não deixe ser enganado por ninguém. Porque o versículo bíblico na verdade estava falando que o apóstolo encontrava forças para suportar todas as coisas no Messias que o fortalecia. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, se gostou dessa mensagem, dá seu like, dá sua curtida aí. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Se inscreva que quando sair vídeos novos, algumas coisas, mensagens novas, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. E super importante destacar também que quando você compartilha esse vídeo, você está ajudando a evangelizar. Se você não consegue fazer a obra, não tem tempo para fazer a obra, um simples compartilhamento, você vai estar ajudando na evangelização. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.